Saudações, Jedis e Siths dessa galáxia e de qualquer uma outra. O tutorial que eu vou apresentar hoje vai ser, digamos, em comemoração ao nosso amado universo do Star Wars, que o dia 17 não chega nunca para a gente poder ver o episódio 7, e esse tutorial vai ensinar como fazer dentro do Premiere, só do Premiere, aquela abertura. É algo bem simples de se fazer, deve ter bastante tutorial por aí, não sei se em português, mas em inglês deve ter um horror. E eu acho essa uma forma bastante interessante de aprender alguma coisa, porque, primeiramente, exige a gente estudar. Se a gente vai refazer essa animação aqui dentro do Premiere, isso vai exigir a gente enxergar, a gente buscar compreender, porque eu tenho na minha cabeça como é que começa, só que se eu for começar a fazer, eu não sei perfeitamente. Então eu vou lá, vou observar isso aí. Então a questão da observação é algo crítico para quem trabalha com audiovisual, bastante crítico. Então vamos lá. Para essa videoaula a gente vai precisar de algumas coisinhas. A gente vai precisar de uma imagem que tenha que seja parecido com umas estrelas de fundo. Isso aqui eu peguei eu baixei isso aqui no Google Imagens. A gente vai precisar da música do John Williams, porque o início do filme começa com essa música. Só uma palavrinha antes de começar com o tutorial, que a gente vai fazer tudo dentro do Premiere. Não é o programa mais adequado para fazer composição, muito embora dá para fazer composição bem dentro do Premiere. Existem softwares como o Motion da Apple, o After Effects da Adobe. O pessoal faz esse tipo de coisa em programa 3D como o 3ds Max, né? Mas a gente vai utilizar só o Premiere. Vai ter suas limitações, obviamente, porque não é um programa de composição, mas dá para fazer algo que eu acho que fica bacana, né? Então, se vocês acompanharem e fizerem a versão de vocês, postem no YouTube, me mandem um link que eu quero ver até onde está indo a criatividade de vocês. No final eu vou colocar uma versão minha. Então, para começar, ele começa com aquela história do Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. A gente aperta Ctrl T para abrir um título. Vou botar aqui Long Time Ago. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vai utilizar nesse tutorial é o gerador de caracteres do Premiere, que é esse sujeito aqui. Então, ele começa com aquela frasezinha, um fundo escuro. Long time ago in a galaxy far away. Tá. Essa é a frase. A gente pode botar por aqui, mais ou menos. A segunda coisa que vem da observação e de pesquisa é a fonte. Eu descobri que uma fonte parecida vem com o Windows, que é a Franklin Gothic Medium. Vamos diminuir um pouco o tamanho dela. Para quem não está familiarizado com esse gerador de caracteres, eu acho que é simples de seguir, né? A gente clica aqui. A segunda coisa para esse título ficar parecido com o do filme é mudar a cor. A cor, eu dei uma olhada e é mais ou menos, na verdade varia de filme para filme um pouco. Tá um pouco parecido, é um azul calcinha, meio ciano. Agora já tá começando a aparecer aqui o Star Wars, né? Long time ago in a galaxy far, far away. Vamos fechar o gerador de caractere. Tá aqui o nosso caractere que a gente fez, long time ago. Eu vou colocar na nossa timeline, vou expandir a timeline aqui. Vou botar no começo. Vou dar um pretinho antes, um segundo. Ele entra com uma transição, com fade. Premiere
no CC, a gente clica na ponta de qualquer clipe e aperta Ctrl D e entra a nossa transição. Vamos ver como é que fica, da play. Olha só, até parece de verdade. A gente pode botar aqui também. Se a gente selecionar o clipe inteiro, assim, que ele fica branquinho, apertar Ctrl D, ele vai colocar no fim e no início. Tá, vamos deixar assim. Eu acho que precisa... Isso aqui controla o tempo da transição. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de... Isso. Time ago and I'm going to fall away from here. Tem que dar tempo de ler, né? Isso aí. Tá. Depois dessa parte vai entrar o logo do Star Wars com aquele estouro de música, que fica todo mundo emocionado, arrepiado. Eu, quando escuto essa música, eu fico arrepiado. E a gente vai fazer um gerador de caracteres. Dá para baixar um logo do Star Wars e colocar um JPEG aqui, um PSD com transparência, funciona também. Mas eu vou mostrar as funcionalidades do gerador de caracteres, já que é tutorial, né? Vamos aprender a fazer alguma coisa. A gente vai botar, clica aqui o texto, Star Wars. Eu baixei uma letra, uma fonte, né, que tem esse estilo, que é essa alguma coisa no final, Star Jedi Hollow. Star Jedi Hollow é a fonte que já tem o formato, a gente não precisa mexer muita coisa. Vamos aumentar o tamanho dela. Tem alguns defeitos aqui, porque ela não é fechada, enfim. No font size a gente aumenta a fonte, que precisa de um pouco grandinho. Como ele está muito distante, a gente vai mudar o leading aqui, para aproximar. Tá? Isso aqui para fazer perfeito, tinha que fazer no Photoshop, alguma coisa assim, porque ele fica... Deixa eu ver se eu botar aqui. Tá. Temos aqui o nosso Star Wars. Vou fazer um pouquinho maior. Agora não me lembro se... Para a gente centralizar qualquer objeto selecionado, a gente usa esses botões aqui para centralizar com vertical e com horizontal. Agora ele está bem no centro. Tá? Eu vou diminuir um pouco mais esse leading aqui. Acho que vai ficar legal. Não tanto, não tanto. Eu acho que falta uma coisinha aqui, a gente mexer um pouquinho nessa fonte. Para isso a gente vai usar primeiro a gente tem que mudar a cor da fonte, para falar a verdade, né? Aqui é um amarelo puxado pro laranja um pouco. Acho que isso aqui... isso. Ficou legal. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais grossa essas linhas aqui da fonte. Então a gente vai colocar um stroke. Vamos botar um inner ou out. Vamos botar um out stroke aqui. A gente coloca aqui em adicionar. O stroke está preto, a gente não vai conseguir enxergar aqui. Então, agora a gente enxerga, porque eu desliguei esse botão aqui. É para aparecer o fundo quando se tem alguma coisa. Depois vocês vão entender. Mas vamos assim. A gente precisa deixar o stroke na mesma cor que está a fonte. Então a gente pega o pick e leva aqui. Daí ele está com o size de 37, muita coisa. Vamos puxar para 0. Deixar um pouco mais marcado, demais. Tá, acho que assim tem bom. Star Wars. A gente deu uma pequena refinada. Agora vem as coisas interessantes para quem não é muito... Para quem é mais novato no Premiere. Vamos colocar esse título aqui. Aqui está o Star Wars. A gente vai precisar animar isso aqui, porque o Star Wars vem grande na tela e vai desaparecendo, vai indo para o fundo. Tá? Então como é que a gente faz isso? A gente vai animar a escala. Como é que a gente faz para animar? A gente vai colocar keyframes. A gente vai começar com ele grande.
Aqui eu vou mudar na posição do Y um pouco mais para cima. Acho que esse tá bom. E marco 271. Como ele vai diminuindo, ele faz assim. Opa. Vou deixar aqui assim. Para 26. O primeiro automaticamente ele coloca os valores entre 271, que foi o inicial que eu botei, e o final, que é o 26, e ele interpola. Então ele vai fazer isso aqui. Ok. Eu coloquei aqui no meio só para ser mais fácil de mexer esses keyframes, mas o keyframe tem que começar. Isso aqui é o meu clipe. Aqui eu tenho que colocar lá no início. Opa. Enfim, agora quando entrar, aí vai entrar. Vou diminuir um pouquinho o tempo disso aqui. Por isso que eu não coloco lá no fim. Se eu puxar muito para cá, vai sumir o keyframe, não consigo pegar ele porque ele ficou para cá. Então eu aumento. Muito para lá. Nossa, vamos ver como fica legal. Por aqui. Onde é que tá o outro keyframe? Os keyframes estão revoltados comigo. Aqui. Ah, é que eu tô mexendo os dois juntos. Quando eu seleciono os dois assim com Shift, os dois mexem juntos. Só eu clicar e arrastar até encostar aqui. Eu acho que essa velocidade está boa. A gente vai ter que fazer um truque aqui por causa da interpolação. Deixa eu marcar aqui e aqui. Notem bem, a gente dá o play, ele começa devagarzinho, daqui a pouco acelera, vai muito rápido. Isso aqui não é legal. Ele tem uma... é mais suave na animação. A culpa é do keyframe aqui. O que acontece? Aqui está a linha da interpolação. Ele está linear. Eu preciso aqui, ele vai dar um efeito, uma sensação que acelera. O que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nesse comando aqui. Um keyframe linear e colocar um Bezier, que ele vai te dar esse handle aqui para mim deixar, se eu levantar, ó, ele vai acelerar muito no final, olha bem. Aqui. Sumiu. A gente precisa deixar uma barriguinha para baixo assim. Aí a gente deixa mais suave. Isso, deixa mais suave. Como é um Bezier, ele vai ter tendência de voltar, mas a gente vai acabar antes. Ele termina com fade, a gente dá o Ctrl D, mas ele começa num corte seco, na música. Agora a gente coloca a música para começar as coisas ficarem mais visíveis. Aqui é o tan. Acho que eu vou abaixar um pouco assim. Muito alto. Vamos ver como é que ficou até lá. Oh meu Deus, vamos para os outros 7. Ele dá a música começa um pouquinho antes aqui. Vou arrastar um pouco aqui porque tem que dar o tan e estourar na carga. Isso. Acho que foi muito rápido até, na verdade. Esse cara acho que tem que... Acho que mais ou menos por aqui. A gente pega o keyframe e joga lá no fim. Agora vem o clássico título inclinado que vai indo lá para o espaço. Vai sumindo. A gente já pode colocar aqui o nosso fundo.
A gente coloca essa camada aqui em cima e a gente pega o nosso fundo, que é esse aqui das estrelas, deixa ele maior, a gente vai usar ele há bastante tempo. Agora também. Um pouquinho antes. Como é que a gente faz então? A gente mimetiza esse título clássico inclinado. A gente vai novamente botar aqui episódio 2, porque é o episódio 2 das videodicas. Episódio 2. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar um texto aqui. A gente vai fazer um título que a gente chama de crawl, que é aqueles de final de jornal, final de filme, que se rastejam de baixo da tela lá para cima. Faz aquela... sobe de baixo para cima. Vamos ver aqui, episódio 2. Melhor. Eu preparei um texto aqui pra gente colocar, pra não ter que digitar. Dá pra gente normalmente copiar e colar do Word, outro programa. Só centralizar isso aqui. Agora a gente vai ter um texto que é bastante grande, que não cabe numa tela. Ele vai passar de baixo para cima. E como é que a gente faz isso? A gente pode deixar mais ou menos assim, não vai ter muita diferença. A gente precisa mudar a fonte para Franklin aquela. Ele vai ficar muito grande, a gente vai precisar diminuir a fonte para tentar deixar ficar dentro desse importante aspect. Fonte. Vamos ter que aumentar esse leading também, porque está muito próximo do outro. Episódio 2 fazendo títulos de Star Wars. Primeiro, a gente pode escrever no Word e copiar e colar ou pode escrever aqui, tanto faz, que é achar que é melhor. A gente vamos botar aquela cor, aquele amarelo meio... A coisa está ficando parecida, né? Primeira coisa para fazer, é bem simples. Os comandos desse tipo de animação que a gente está falando está aqui nesse botão Row Crawl Options. Porque esse aqui é o tipo do título. Still é um parado. A gente coloca um texto e ele vai ficar parado ali. O row é esse de vir de baixo para cima. O crawl seria como aqueles textos que aparecem em noticiário, que fica aqueles lower third aqui embaixo, fica passando um monte de texto, eles fazem dessa forma. Mas eu primeiro vou mostrar o row aqui. A gente aperta OK. Tá OK. Temos o nosso row. Agora pegamos o nosso episódio 2 aqui, que ele vai estar com esse ícone. Colocamos aqui, né? E... muito rápido, parecendo um filme de piada. E a gente tem que fazer algumas coisinhas. Só para mostrar, a gente clica 2 vezes aqui. O que é o crawl? Se a gente colocar crawl left, olha o que vai acontecer. Você vai se deslocando para a esquerda. Aí tem que animar. Vamos voltar aqui e botar no row. Só que ele começa na tela, né? Pum, ele estoura. Mas não é isso que a gente quer que começa fora da tela. Isso aqui é a segunda opção que a gente tem que escolher. Opa, botei errado aqui. Que é Time Frames Start Off Screen e End Off Screen. Ele vai começar fora da tela e terminar fora da tela. Vamos ver. A gente passa pra cá. Isso aí. Não vale nada, né? O que acontece? A velocidade desse row vai ser pelo tamanho, a duração.
Quanto maior a duração, mais devagar ele vai passar. Não é pra ler mesmo. Agora a segunda parte, a gente precisa inclinar isso aqui para ficar com o efeito do filme. Para inclinar é bastante fácil, bem fácil mesmo. A gente vai aqui nos efeitos, efeitos de vídeo, perspective, basic 3D. Ou básico de 3D. A gente coloca aqui. A gente vai ter algumas opções para mudar. Daí fica extremamente simples. A gente vai mudar o tilt dele, que é inclinar. Tá vendo? Ó? A gente inclina como a gente quiser. Vira uma camada praticamente 3D. A gente faz assim. Pelo que eu vi nos filmes, ele é bem inclinado. E olha só. O que vai acontecer? Por que ele está terminando aqui e começando aqui? Porque essa camada ela está inclinada, aqui ela está terminando, aqui ela está começando, aqui ela está terminando. A gente pode melhorar isso aqui de algumas formas, mas daí vai exigir mexer num monte de coisinha. A gente vai precisar deixar esse vídeo maior. Estou vendo que ele termina aqui. Ó, se eu encostar esse término aqui e aquele lá com a escala, daí vai ficar melhor. A gente pode deixar assim. Só que isso vai acontecer. Vai precisar diminuir esse texto. Por que é legal agora esse primário aqui? As alterações que a gente fizer, a gente vai ver aqui. Já que a gente aumentou a escala lá desse clipe, a gente vai diminuir a escala aqui para fazer as coisas. Agora sim. Vamos fechar que ele salva. Nos filmes, esse final aqui, ele tem um fadezinho aqui, mas daí o cara tem que usar o After Effects para colocar um match aqui para deixar com o mesmo efeito do filme, para não acabar assim cortado, né? Mas é porque a gente está fazendo só no Premiere, então tem suas limitações. Quase acabamos. A segunda parte do tutorial que eu queria mostrar é, depois que passa esse título, a câmera baixa e aparece um planeta, vem o cruzador estelar, a nave diplomática da Princesa Leia tá tomando um monte de tiro, de blaster de luz e aquela história toda, né? A gente pode fazer isso também. É simples, só vai precisar de um pouco mais de preparo. Eu vou deletar esse fundo aqui, agora não tem fundo, ó, que é as estrelas. Eu preparei no Photoshop um background, ó, ele tem o 1080, vai até aqui assim. Só que como a câmera desce, a gente vai fazer um truque. A câmera não vai descer, a gente vai fazer a camada subir, para dar a sensação que a câmera está descendo. Eu peguei uma imagem de planeta aqui, coloquei um Outer Glow, só para fazer uma frescurinha. E como é que a gente vai fazer? A gente coloca, pode botar aqui embaixo, mas a ponta do planeta não pode aparecer. A gente vai baixar aqui um pouco, baixar mais.
tá bom. Porque aqui tem 1920 por 1080 de resolução e eu fiz uma imagem com, em vez de 1080, com 1500. Eu podia fazer esse truque. Então quando passar isso aqui, entra essa parte da música, a gente vai animar a posição. A gente coloca um keyframe nesse ponto que eu quero que comece a descer nesse ponto, que é os 35 segundos e 2 frames. Eu vou colocar um pouco mais pro lado e vou mexer no X aqui na posição para descer até chegar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o quadro. Descer um pouco antes. Muito lento. Editar é isso, é ficar ajustando o tempo todo, cara. Às vezes fica 2 horas para fazer um segundo de vídeo. Olha só, a câmera tá baixando. Mas é ilusão do cinema, né? Não dá pra acreditar em absolutamente nada que a gente vê. É verdade. Aí você não quer também coloca o cruzador imperial aqui animando, né? Em 3D. Né? Então, pessoal, eu acho que a gente aprendeu algumas coisinhas. Ia fazer alguma coisa um pouco inútil, mas quem tiver no ócio e quiser brincar, eu acho que é divertido. Para falar a verdade, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer no Premiere, quando eu comecei a trabalhar com edição, foi fazer essa maldita dessa introdução. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer. Tá? Eu acho que quem quiser brincar com a criatividade pode seguir o tutorial, põe no YouTube, manda pra gente aí, e a gente compartilha, a gente brinca. A gente troca experiência e a gente brinca também. Eu vou fazer a minha versão para vocês entenderem do que eu estou dizendo sobre ter criatividade e dar uma brincada. Então, eu vou fazer aqui, dar um pause, vou editar e já voltamos. Daí eu dou o play para a gente finalizar o vídeo. E vamos lá assistir a nossa obra. Oh meu Deus. Kylo Ren. BB-8. Agora vocês imaginem o Jar Jar Binks me aparecer no... Agora vocês imaginam o Jar Jar Binks me aparecer no episódio 7, né? Daí pra matar. Bom, mas enfim, essa foi a minha brincadeira, essa foi essa foi a minha ideia, essa foi a minha brincadeira, e eu me despeço dizendo saudações, Jedis e Siths, e que a força esteja com vocês, motherfuckers.